no seu senhorio e sua soberania sobre os falsos deuses, não demonstrando a existência de outros deuses, mas demonstrando que eles são falsos, porque eles nada podem fazer com o Deus verdadeiro. Então, ele atinge tudo aquilo que representava um Deus egípcio, né? Então, as 10 pragas, elas são isso, é Deus demonstrando ali seu poder sobre o Egito. A questão do endurecer o coração do faraó, nada mais do que Deus deixar Faraó nos seus próprios caminhos e demonstrar que aquele já era o desejo dele, né, demonstrado, e depois Deus endurece o coração como se não pudesse mais ter uma escolha, o Faraó, para que o caminho fosse traçado. Isso é demonstrado desde antes, quando Deus fala com Moisés, ele diz: olha, vai chegar um momento em que eu ferirei os primogênitos de Faraó e ele deixará o meu povo ir, né? Então tudo aquilo tinha que se cumprir. Então chega o Faraó, ele vai endurecendo o seu coração e chega um momento que Deus endurece o coração de Faraó, né? Ou seja, Deus demonstra ali não mais uma possibilidade de arrependimento, e o Faraó então continua seguindo os seus próprios caminhos, né? Ainda bem, nós entramos na Páscoa. Esse é o pão e o cálice, né? Da Páscoa, e nós observamos até aqui. Só lembrando, a celebração era um memorial e tinha implicações didáticas importantes para a família. Então vamos deixar lá aberto em Êxodo 12. Êxodo 12. Os versos 24 a 27, diz assim, eu vou ler. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros, e para os vossos filhos para sempre. E uma vez dentro da terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Quando vossos filhos vos perguntarem, que rito é este? Respondereis, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Então, veja como é algo que tem implicações didáticas. Não era somente um rito em si, mas tinha um ensinamento para próximas gerações das bondades que Deus fez em nossa vida. Então, no momento, eles iam lembrar sobre a saída do Egito, eles iam lembrar do Êxodo, eles iam lembrar que o Senhor os livrou das mãos dos egípcios, mas isso não iria ficar somente para eles iam passar de pai para filho. Em um momento da cerimônia, o filho, normalmente o mais novo, o menor, ele perguntava: pai, que rito é esse? Por que nós estamos fazendo isso? E isso ainda acontece nos dias de hoje. E aí então o pai, ele começa a cerimônia da Páscoa explicando passo a passo daquele rito, né? Que eles foram libertos de Deus e de todas as outras questões. Então isso é muito importante também para nós hoje, porque é uma responsabilidade de nós, pais, explicarmos para os nossos filhos as questões de Deus, né? Nós vivemos em uma sociedade, isso cultural nossa e tipo assim, mais ocidental, né? Europa, América, isso eu acho que é muito mais forte na sociedade ocidental, de nós terceirizarmos o ensino do nosso filho, né? É muito comum, isso eu observei trabalhando com missionários americanos lá em Fortaleza. É interessante que eles batem muito na tecla de que até os 5 anos eles ensinam seus filhos, né? Não sei se toda a sociedade norte-americana, né? Ou somente assim eles ali, cristãos e missionários. Eles falam que até os 5 anos eles têm esse costume de ensinar os seus filhos. Por quê? Porque
eles defendiam que até os 5 anos você está criando ali o caráter da criança. E aí fica muito mais difícil vir coisas de fora e mudarem aquilo. Isso é algo bem interessante, assim. Então, nunca observei estudos sobre isso, mas é algo que tem um fundo de verdade para mim, porque a gente observa em nossos filhos pequenos que até essa idade, 5, 6 anos, você observa que eles são suscetíveis a tudo. Eles escutam algo e começam a repetir, né? Coisa feia, coisa boa. Então, o que você enche deles até essa idade, provavelmente é o que ele vai refletindo ao longo do tempo. Isso é algo bem interessante. Então, o mais novo perguntava e o pai falava, e tem essa questão também de nós tentarmos terceirizar algo que Deus deu para nós. O ensino religioso, o ensino de quem é Deus na nossa casa, deve vir dos pais para os filhos, ou dos tutores, daqueles que estão sob responsabilidade daquelas crianças para com seus filhos, ou com aqueles que ele cria, e não da igreja, não do colégio, né? Então isso é uma responsabilidade familiar. Nós temos aqui a igreja como nosso local de comunhão dos santos, onde Deus levanta alguém, um pastor, os presbíteros, para ensinar a igreja, e a igreja então levar esses ensinamentos. Então nós estamos aqui em comunhão, nós estamos aqui para adoração, nós estamos aqui para unidos chorarmos juntos, nos alegrarmos juntos, como uma família espiritual. E aí a gente não está aqui para que as tias da salinha ensinem meus filhos, entendeu? Isso ali como é que se diz? Um apoio para o que os pais estão fazendo de segunda a sábado, né? Seria mais correto isso. A tia Gra, ela não vai ir um dia e uma manhã, né, tia Gra, pegar ali o que, sei lá quantas horas tem uma semana, né? Vamos supor, mais de 100 horas. Quantas horas será que tem uma semana, hein? Vamos supor, em 300 horas, ela não vai sarar o que ele aprendeu em 300 horas em 1 hora. Está entendendo? Na semana, porque eles ficam aqui 1 hora, as crianças. A gente fica aqui, no domingo, a gente fica aqui 3 horas, 2 horas e meia por domingo. Então, não achem que em 2 horas e meia, 3 horas, 3 horas e meia, que é o que normalmente a maioria passa na igreja em uma semana, você vai se encher, porque você está se enchendo segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e o resto do domingo de outras coisas. Então, se você não pegar ali, mesmo que seja pouco, hoje tem YouTube, hoje tem livros grátis, hoje tem tudo. E, eu quero fazer um estudo de Gênesis a Apocalipse. Começa de pouquinho, bota lá um vídeo por semana, Gênesis, Panorama, coloca lá Êxodo, vai lá, pega um caderninho, anota 30 minutos por dia ou 30 minutos por semana, já é mais do que quase 90% da igreja faz. Então, não achem que aqui você vai aprender tudo. Nem o colégio faz isso, e o colégio é de segunda a sexta, né? Se o aluno ele não for aplicado e sair do colégio reforçar ali, ele não tem uma compreensão correta, né? A não ser que ele seja autodidata ou tenha alguma habilidade especial. Mas o comum é que somente naquelas 5, 6 ou mais horas no colégio ele não consegue desenvolver. Então, isso é muito importante. O ensino bíblico ele é algo didático e importante para a família, né? Isso era demonstrado na Páscoa, mas nós aí tiramos já da Páscoa e falamos do nosso ensino diário para os nossos filhos, né? Os autores do Novo Testamento consideravam a Páscoa do Antigo Testamento, isso aqui a gente viu a aula passada, eu estou só revendo, tipologicamente precursor da morte sacrificial de Jesus como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a gente observa lá em João 1:29, nós podemos ler João, e alguém abre 1 Coríntios 5:7 também? João 1:29. Alguém pode ler João 1:29?
Então, João Batista, ele aponta Cristo como sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, então Cordeiro Pascal. E aí Paulo, aos Coríntios, ele vai dizer, 1 Coríntios 5, 7, lançai fora o velho fermento para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Aqui, lembra, é o pão da Páscoa, né? Ele está fazendo uma analogia ao pão da Páscoa, que era um pão sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Então, olha a ilustração que Paulo traz para os coríntios, né? Ele usa os dois elementos, o pão e o cordeiro, né? Que eles tinham. Então, ele usa tira o fermento, pois de fato vocês são a massa sem fermento. E aí ele coloca também o Cordeiro Pascal, que é Jesus Cristo, foi imolado. Imolado onde? Onde? Na cruz. Então, por que hoje nós não nos reunimos aqui como igreja e a gente não traz um cordeiro para matar nessa mesa, né? Porque nós seguimos a tradição que vem das Escrituras. Por quê? Porque o perfeito cordeiro já foi imolado, Cristo. Por isso que a gente não faz sacrifício. Se Cristo não tivesse morrido, a gente continuaria fazendo sacrifícios. Mas nós não fazemos por quê? Porque Cristo, o perfeito Cordeiro, fez um sacrifício válido por toda a vida. Então tem essa questão. Por isso que nosso culto, ele não é um sacrifício de Cristo, né? Na Igreja Católica, a missa é um sacrifício, sem sangue, que eles chamam, né? Não derrama sangue, mas a missa é um momento ali onde eles fazem o sacrifício de Cristo. Então, quando você participa de uma missa, você está participando ali de uma cerimônia que é sacrificado Cristo, né? Então eles sacrificam toda missa, eles fazem um sacrifício de Cristo, só que eles têm um nomezinho que eles usam, que é sem o sangue derramado, né? Então ali a missa e o sacramento, no momento ali da hóstia, é a carne, né? Então tem toda essa questão. Mas para nós o perfeito sacrifício já foi feito, por isso que ele não é repetido. Aí algumas diferenças, né, que a gente vê da Páscoa e da Ceia do Senhor. A instituição é instituído a Páscoa lá em Êxodo 12, instituído por Deus por meio de Moisés, né? Então, antes do Êxodo, antes da peregrinação deles. Então, naquele momento da última praga ou do último milagre, o que é que acontece? Deus ele institui a Páscoa do Senhor. Como deveria ser feito, passo a passo, tudo certinho, nós ainda observaremos, depois você também pode ler em Êxodo 12. E a ceia do Senhor? A ceia é instituída por Cristo na última Páscoa, na noite de Páscoa. Jesus estava comemorando a Páscoa com os discípulos, igualzinho está lá em Êxodo. Então ele fez todo aquele passo a passo, tudo certinho, e aí ele institui ali a ceia do Senhor. Então nós observamos aquilo como a última Páscoa e a instituição da ceia, que está lá em Mateus, Marcos, Lucas e também é dito por Paulo em Coríntios. Qual era o propósito principal da Páscoa? Celebrar a libertação do Egito. Então, o povo judeu ele comemorava a Páscoa para celebrar a saída deles do Egito, a libertação dos egípcios, né? E nós celebrar a redenção e a redenção realizada por Cristo na cruz. Vocês vão observar, sempre que estiverem lendo, e aqui também já eu falarei sobre isso, que a Páscoa ela sempre vai ter um aspecto que aponta para o passado e para o futuro. Quando a gente participa da Páscoa, hoje é Páscoa no culto, é um aspecto que aponta para o passado e para o futuro, para o que Cristo fez por mim, por seu sangue derramado, pelo seu sacrifício, e a esperança que Ele nos dá, que Ele tomará a ceia de novo conosco, na sua segunda vinda. Então ele diz que não tomará mais daquela ceia até retornar. Então nós cearemos com ele nas bodas do Cordeiro. Então no momento da ceia nós estamos olhando para o passado, porque foi feito, e para a esperança futura que ele nos dá. O evento central disso tudo é na Páscoa o Êxodo, né, a saída do povo do Egito. E na ceia do Senhor, morte, ressurreição e a nova aliança. Quando a gente fala de ceia, a gente está mostrando o que? A morte, a ressurreição e a nova aliança, né? Que nós não estamos mais debaixo da antiga aliança. Porque a antiga aliança,
A antiga aliança é a feita com Adão, que seria o pacto das obras. Então, Adão tinha que fazer algo para ser aprovado por Deus. O que é que ele tinha que fazer? Não comer do fruto. Então, ele come e cai. E qual é a nova aliança? Nós somos salvos pela graça. Não é nada que nós façamos, mas é pelo que Deus faz. O cordeiro, né? Um cordeiro sem defeito era sacrificado na Páscoa. E na ceia nós não sacrificamos nenhum cordeiro. Cristo é o verdadeiro cordeiro, sacrificado uma vez e para todo sempre. Ele não necessita ser sacrificado muitas vezes, né? O sangue derramado era passado nos umbrais da porta, na Páscoa, né? Naquele momento da primeira Páscoa. E o sangue de Cristo purifica do pecado e garante a salvação. Então, o do cordeiro os livrou da morte, o sangue de Cristo ele nos purifica e nos leva à salvação. A natureza da Páscoa judaica era sombra e tipo da obra futura de Cristo. Então a Páscoa em si, ela não salvava, ela não tinha um poder salvífico. Ela era o que ela apontava que salvava. Então os judeus que participaram observando de fato o que aquela Páscoa significava, eles foram salvos, os judeus daquele período, né? Por quê? Porque eles sabiam que aquilo apontava para algo maior. E qual é a natureza? O cumprimento da realidade anunciada pela Páscoa. Então, a ceia do Senhor, aquela última Páscoa, o sacrifício de Cristo, tudo que ele realizou, é o cumprimento do que o Cordeiro Pascal apontava. O Cordeiro Pascal, o que é que Jesus pede? Um perfeito Cordeiro, sem defeito, sangue derramado. Isso tudo apontava para o nosso Redentor. A aliança, a Páscoa está relacionada com a antiga aliança, eles tinham que fazer algo. E a ceia é um sacramento da nova aliança. Os elementos na Páscoa: cordeiros, pães sem fermento, ervas amargas e vinho. Na ceia do Senhor, pão e vinho. Os participantes, quem participava da Páscoa? Somente os judeus, né? O Israel, aqueles que eram circuncidados, os homens, todos aqueles que faziam parte da família judaica. E quem participa da ceia? Toda a igreja visível. Então é diferente, se abrangeu mais, né? A Páscoa era comemorada uma vez no ano e nossa ceia é regularmente, conforme cada igreja. Nossa igreja ela faz uma vez no mês, no primeiro domingo. Tem igrejas que fazem 2 vezes no mês, tem igreja que faz todo domingo. Então depende de cada igreja. Então é regularmente, mas o mandato da Páscoa era uma vez no ano. A Páscoa judaica ela só olhava para o passado e aguardava uma esperança futura, né? Ela olhava para a saída do Egito e aguardava ali a esperança no Messias. E a nossa ceia recorda a cruz, alimenta nossa fé no presente e anuncia a volta de Cristo. Então, eu falei passado e futuro, mas é passado, presente e futuro. A gente olha para o passado, para o sacrifício de Cristo, a gente recorda do sacrifício de Cristo. No presente, nós somos alimentados pelos elementos espiritualmente. Deus ele está presente espiritualmente, Jesus está presente espiritualmente nos alimentando. Então, com o pão e com o vinho, isso fortifica a nossa fé. E a gente olha para o futuro, para a vinda de Cristo. O sacrifício é repetido todos os anos, era repetido todos os anos na Páscoa. Todos os anos eles tinham que sacrificar um cordeiro. E na ceia do Senhor não há sacrifício. O que a gente faz aqui, partindo o pão, só para visual, né? Nós não estamos sacrificando Cristo ou demonstrando ali um sacrifício quando a gente parte o pão, nada. Isso ali é um sentido mais didático, visual, né? Para a igreja. Mas da Páscoa judaica, o cordeiro era sempre sacrificado, né? O benefício espiritual que trazia na Páscoa judaica para o judeu era a confirmação da aliança. Eu tenho que fazer isso porque é um mandato do Senhor. E nós fortalecer a nossa fé. A gente participa desse momento por um mandato do Senhor e nós somos fortalecidos. É um alimento espiritual.
para nós. A ênfase da Páscoa, libertação nacional, libertação do povo do Egito e a nossa redenção do povo de Deus, uma redenção espiritual. Quais são os aspectos similares que nós temos? Foram instituídas por Deus, são sinais da aliança de Deus com seu povo, apontam para a salvação mediante o derramar de sangue, envolve uma refeição sagrada, exigem fé e participação do povo da aliança, possui um caráter memorial, não que a nossa ceia seja memorial, mas tem esse caráter de trazer a memória. Nossa ceia não é memorial, nós cremos na presença espiritual de Cristo, mas ela tem esse aspecto de trazer à memória o que foi realizado e a esperança futura. Testemunha a graça de Deus, não o mérito humano, então foi por Deus que fomos libertos e não por nossos próprios méritos. Ensina por meio de sinais visíveis. Alguns dizem, nós não temos imagem. Nós temos imagem sim. Nós temos duas imagens. Quais são as imagens que nós temos na Igreja Reformada? A ceia do Senhor e o batismo. São imagens que nos ajudam didaticamente a entender Cristo, né? Nós não precisamos da imagem de Cristo, nós não precisamos da imagem de Deus ou da imagem do Espírito Santo, que é quebra de mandamento, mas Deus nos deu duas imagens ao qual nós podemos ver sua obra. Quais são essas imagens? A ceia do Senhor e o batismo, os dois sacramentos. Fortalece a identidade do povo de Deus e são celebrados em comunidade. Não era para ser celebrado sozinho, não era para ser celebrado de forma só, mas em comunidade. As diferenças, né? Eu já falei ali das similaridades, as diferenças são parecidas. A Páscoa olhava para frente, aguardava. Eu já falei esses, eu vou pular isso aqui. Porque é o mesmo que eu falei aqui. Aqui tem mais, eu já abrangi esses também. Interessante, algo muito interessante da Páscoa que nós podemos observar é que o cordeiro sacrificado era alimento para família. Vamos ver lá em Êxodo 12, abre lá em Êxodo 12, que é o texto da instituição da Páscoa. Do 3 ao 11, ele vai dizer assim, ó: Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer, por aí calculareis quantos bastam para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito. Aqui a gente já vê um aspecto, o quê? Comunitário. Não é isolado, né? Mas Deus chama um povo para si, uma comunidade para si. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e os guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel imolará no crepúsculo da tarde. Crepúsculo é quando o sol sai do horizonte. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e vergas da porta nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com os pães asmos e ervas amargas o comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido, nem em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fresura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-los-ei. Então, o que era feito? O cordeiro era imolado, o sangue era passado nas portas e era feito um churrasco. E eles tinham que comer o churrasco inteiro. Se sobrasse churrasco, eles tinham que queimar o resto, né? Então, esse era um churrasco que era feito para a família, né? Então, há esse aspecto de festa, de comunhão e de comer o cordeiro. O que é que acontece? A mesma coisa nós fazemos. Há uma parte desta comunhão. Nós nos reunimos e comemos. O que é que Paulo depois vai criticar lá nos Coríntios? Que uns se fartam e outros não, né?
e uns bebem mais e se embebedam, e outros não bebem do vinho. Então está uma bagunça na igreja de Corinto. Ele diz, espere um pelos outros. Tem que ser um momento de comunhão. Mas ali a questão da ceia lá de Corinto é porque era uma ceia de mesa mesmo, com muitas coisas, né? A igreja se reunia, comia junto, fazia outras coisas. Então há essa questão de comunhão e de comer ali o sacrifício. A mesma coisa que nós fazemos. Nós não estamos comendo a carne de Cristo, o pão não se torna carne, mas espiritualmente é sua carne e seu sangue. Cristo se faz presente nos elementos espiritualmente. Então nós comemos também daquele sacrifício de forma espiritual, que é o que fortifica a nossa fé, né? Aí Deuteronômio 16 é algo interessante para nós também. Deuteronômio 16, 1 a 8. Diz assim: guarda o mês de Adib e celebra a Páscoa do Senhor, teu Deus, porque no mês de Abib, o Senhor teu Deus te tirou do Egito de noite. Então sacrificarás como oferta de Páscoa ao Senhor teu Deus, do rebanho e do gado, no lugar que o Senhor escolher para ali fazer habitar o seu nome. Nela não comerás levedado 7 dias, nela comerás pães asmos, pão da aflição, porquanto apressadamente saíste da terra do Egito. Então ele já está dizendo, por que pão sem fermento, pão asmo, né? Porque o pão não tinha tempo de fermentar, porque eles tiveram que fugir, é o pão da aflição. Eles não puderam preparar um pão, deixar fermentar, assar e fugir. Eles tinham que simplesmente fazer a massa e assar e sair, por isso que é pão sem fermento. Para que te lembres todos os dias da tua vida, do dia em que saístes da terra do Egito. Fermento não se achará contigo por 7 dias em todo o teu território. Também da carne que sacrificares à tarde, no primeiro dia, nada ficará até pela manhã. Não poderás sacrificar a Páscoa em nenhuma das tuas cidades que te dá o Senhor teu Deus, senão no lugar que o Senhor teu Deus escolher para fazer habitar o nome. O que é que o texto está mostrando? Lembra lá de Êxodo 12, o que é que ele diz? Você vai sacrificar na sua casa, né? Passar nos umbrais e você vai chamar ali, se o cordeiro for gordo, vocês vão se juntar e comer. E aí agora ele diz o quê? Agora vai deixar de ser em casa, Deus está tirando de ser em casa e falando, vocês não podem mais sacrificar na casa de vocês. Vocês vão sacrificar onde? Onde eu habitar, no lugar que eu mostrarei. Ninguém pode sacrificar na sua própria cidade, senão no local que eu vou mostrar, que é o local da minha habitação. E que lugar é esse? Jerusalém, no templo, né? E aí o que é que acontece? Então o povo passa a peregrinar uma vez no ano, na Páscoa, para Jerusalém. A gente vê isso no Novo Testamento. Quando Jesus está sendo morto, tem lá Simão Cirineu carrega a cruz. Ele vem com seus filhos de outra localidade para sacrificar. Então, nessa época da Páscoa, Jerusalém ficava lotada. Era uma cidade assim, ficava cheia, porque o povo descia de Israel todinho e ia para Jerusalém sacrificar. Então, eu não lembro agora, mas eram mais de 1 milhão, eu acho. Alguém pode dar um Google? Quantos cordeiros eram sacrificados nos tempos de Jesus, no templo? É um número assim estrondoso. Por quê? Porque todo o povo ia para Jerusalém e sacrificava lá. Então era um número muito grande assim de cordeiros. Por quê? Porque não podia mais sacrificar na sua casa, mas somente no local onde Deus está. Isso também é um alerta para nós, porque nós sabemos que Deus ele não mora em locais feitos por mãos humanas, mas há um aspecto comunitário de nós não tomarmos a ceia nas nossas casas. Por que eu não posso tomar a ceia na minha casa mesmo? Porque há um aspecto comunitário, no local da reunião, no local aqui onde estamos. A ceia é um elemento de culto. Então, faz-se um culto, então toma-se a ceia. É demonstrado isso, né? E aí, alguém viu? Não deu para ver? 250 mil. Cerca de 250 mil, né? Nos tempos de Jesus. Então, você vê isso
por famílias, né? Então você imagina cerca de 250 mil famílias reunidas naquele momento, né? Cada família judaica, 2, 3 filhos, né? Então você imagina o tanto de gente que ia, né? Normalmente é o pai com o filho, algo assim. Mas o tanto de gente que se reunia, era um cordeiro por família, né? Então eram muitos. Então você observa, e Jesus faz isso. Na Páscoa você pode imaginar Jesus indo lá com os discípulos, pegando o cordeiro, levando no templo. Aí o que é que acontece hoje? Hoje não é mais feito isso, por quê? Lá não tem templo. O templo foi destruído pelo Império Romano no ano 70 depois de Cristo. Cristo morreu mais ou menos no ano 33. No ano 70, o Império Romano destrói o templo. E aí então, desde o ano 70 até hoje, não é feito sacrifício mais pelos judeus em Israel. Aí eles fazem uma ceia representativa, né? Sem o cordeiro. Aí tem os judeus samaritanos que eles fazem. Algum tempo atrás, se você procurar, eles puderam ter acesso lá a um local onde eles fazem o sacrifício. Mas o judeu típico ali, ele não faz mais sacrifício hoje. Por quê? Porque não tem um templo, só por causa disso. Porque qual é o mandato de Deus? Sacrifique no templo. Você não pode sacrificar de forma nenhuma em outro local. O templo é destruído e aí eles, no ano 70, eles não fazem o sacrifício até hoje. Aí como é a Páscoa judaica hoje, se não tem o cordeiro? Aí são esses elementos, né? Que veio depois, que eles começaram a fazer depois, que é o matzá, que é aquela bolachona, essa daqui, né? Que é o pão sem fermento, que aí representa a saída apressada do Egito, que não dava tempo da massa fermentar, né? Então eles tinham que sair correndo. O beitza, que é um ovo cozido, que eles colocam, simboliza o luto pela destruição do templo e também a continuidade da vida e a esperança, né? Simbolizada ali pelo ovo, né? Questão do templo destruído, eles não têm mais templo, tá aí eles planejando fazer o terceiro templo agora, né? Tem todo um grupo de judeus com esse foco de construir o terceiro templo, só que qual é o impedimento? Israel, ele é dividido em 3 religiões, né? Muçulmana, judia e cristã. A maior é muçulmana e judia, mais judeus, muçulmanos e um pouco de cristãos. Mais cristãos ortodoxos, né? E católicos, tem poucos evangélicos. E aí o que é demonstrado? A parte onde era o templo, ela pertence os muçulmanos. É dividido, lá é um local de muçulmanos. É igual o Muro das Lamentações. O Muro das Lamentações, que é onde Abraão levou Isaac para ser sacrificado, é uma parte dos muçulmanos, uma parte dos judeus. Porque ali também é terra sagrada para os muçulmanos por causa de Abraão. Só que para os muçulmanos, quem foi levado para ser sacrificado não foi Isaac, foi Ismael. Isso é interessante. Para os muçulmanos, os judeus eles mudaram a história, colocaram Isaac, mas para os muçulmanos. Mas na verdade Abraão levou foi Ismael. Por quê? Porque Ismael que era o primogênito, né? Filho de Agar. Então tem essa briga. Então lá em Israel todo o território é dividido. E o local onde é o templo, era para ser o templo, né? Eles não constroem por quê? Porque faz parte dos muçulmanos e os muçulmanos não deixam, né? É um bairro muçulmano. Então tem toda essa divisão em Israel. Tem uma entrevista do Nicodemo essa semana, acho. Aquele podcast meio famoso lá. Ele fala que essa ideia dos judeus quererem construir o terceiro templo é mais uma ideia assim, brasileira, dispensacionalista, assim, eles colocam muito foco no templo, assim. Não, mas os judeus, para eles, é mais importante isso aí do jeito que é hoje do que o próprio terceiro templo. Tem um grupo de judeus que eles querem construir, voltar a construir. Tem todo um coisa. Aí eles já estão fazendo o quê? Eles estão fazendo, eles não construíram o templo, mas eles já estão deixando tudo pronto. O que é? Eles deixam o castiçal, eles já construíram o castiçal nas medidas, tudo. Aí estão, todos os utensílios eles estão fazendo e guardando num galpão. Porque como fosse assim, agora isso aqui é nosso de volta, aí eles constroem o templo e já tem meio caminho andado, entendeu?
Então, tem os judeus assim que eles, não, isso não importa, né? E tem os mais assim. Agora, assim, tem esse lado da igreja brasileira de adorar Israel que também não tem sentido, né? Israel, pra gente, é uma nação, não é assim, o povo de Deus. Isso é mais da igreja pentecostal brasileira mesmo, assim, para construir aqui o Templo de Salomão. Quantos milhões, uma das obras mais caras do Brasil, né? Aquele Templo de Salomão. Então, tipo assim, isso aí não existe, assim, não tem fundamento. E nem vai acontecer nada quando construir o templo de novo, né? Por quê? Porque isso aí é uma coisa judaica. Para nós vai acontecer algo quando Cristo voltar. Alguém sabe? Não é quando construir o templo. É quando Deus quiser, assim. Então, é nesse aspecto, né? Que a gente não espera construção de templo, a gente não tem isso, assim. Tem um povo da igreja aqui da igreja aqui brasileira, né? Que acha que vai, mas não vai. E aí até o povo judeu é dividido nisso, né? É interessante isso. Aí tem maror, que é ervas amargas e raiz forte, normalmente gengibre, né? Que recorda a amargura e a escravidão no Egito. Aí tem o zeró, que é um osso assado, que não tem mais o cordeiro, então eles colocam um osso assado ou de galinha ou de cordeiro, que simboliza o sacrifício pascal, que não pode mais ser feito, né? Então eles colocam lá só um ossinho para simbolizar. Carpas, que é um vegetal verde, que é mergulhado na água salgada, que simboliza as lágrimas, o choro do povo, né? No Egito, lá em Êxodo 3:7 diz que o povo, vamos ler, Êxodo 3:7. Diz assim, Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, né? Conheço-lhe o sofrimento. Então, esse clamor é um grito com choro. Clamor a tradução é um choro, é um grito com choro. Assim, então, eles estavam chorando. Então, água salgada e mergulhado com esse vegetal verde simboliza o choro. Aí também tem a água, né? E o vinho. O cálice era o vinho. Durante esse cálicezinho ao lado, normalmente são consumidos 4 cálices durante o momento da Páscoa. Então era assim, o filho começava como: o filho pergunta ao pai: pai, que rito é esse que nós vamos fazer? É a Páscoa. Ele começa a contar a história. E cada cálice, normalmente 4 cálices, eles cantam um salmo. Então é contada a história, é feito ali o ritual de comer uma parte, toma um cálice de vinho, e aí a família toma, né? Eles dão a cada um, e aí então canta-se um salmo. Se nós observarmos lá aqui no texto do Novo Testamento, a gente já termina. Deixa eu ver se é Mateus 26. Acho que é em Lucas. Aqui, Não, Mateus 26, 30. Olha como termina. Diz assim: e tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. É um salmo. Então, Jesus faz a Páscoa judaica, a outra, né? Não essa nova, porque eles ainda tinham tempo. Então, Jesus faz a Páscoa, cada rito certinho, ele faz um momento, come o pão, vamos tal. E ali eles estão participando da Páscoa judaica, cantando os hinos, tomando o vinho. E aí no final eles encerram. Ele faz no último cálice que ele diz: este é o meu sangue. Então, no último momento ele diz: olha, a Páscoa não é mais observada, agora nós observamos a ceia do Senhor. Com o quê? Com o pão e o vinho. Aí eles encerram a Páscoa cantando um salmo, e aí encerrou-se a última Páscoa, né? Esse era o rito que eles faziam. Tudo bem? Alguma contribuição?
ou dúvida?